Seja bem-vindo, Lelê, seja bem-vindo, Lalá. Paz e amor pra você que veio participar. Seja bem-vindo, Lelê, seja bem-vindo, Lalá. Saúde e paz pra você que veio participar. Saudações brincantes, saudações infantis, musicais, alegres para toda a equipe de educadoras do Centro Educacional de Educação Infantil Pingo de Gente. Para mim é uma grande alegria estar aqui falando um pouquinho de vocês de um tema que eu sou apaixonada. Um tema que movimenta a minha vida, que mobiliza toda a minha história como educadora infantil principalmente. Eu trouxe para vocês primeiro uma reflexão sobre a narração de história, sobre a contação de história. E eu quero, antes de falar para vocês sobre a narração, eu quero contar para vocês 3 segredos que eu descobri durante toda a minha trajetória como educadora, principalmente da educação infantil e também durante todo esse período que eu vivenciei, que eu estive com crianças e educadores. A primeira lição que eu aprendi foi que, para ser uma narradora de histórias, eu preciso saber escutar. A primeira lição que eu aprendi, antes de tudo, antes de saber falar para o público, para as crianças, para outras pessoas, crianças grandes e pequenas, eu precisei aprender a escutar. E quando eu falo escutar, esse escutar é escutar com os ouvidos, sim, mas também com os olhos, com a minha pele, escutar com todos os sentidos do meu corpo. E isso eu quero que vocês guardem muito, de maneira muito especial. A segunda lição que eu aprendi como narradora de histórias foi que para ser narradora de histórias, eu tenho que entender que existe um potencial criativo dentro de mim. E todos nós temos esse potencial criativo. Basta sabermos desenvolvê-lo. Como? Primeiro eu preciso ler, preciso aprender a ouvir também, a escutar as crianças, escutar as histórias das outras pessoas, as histórias da minha família. Então eu preciso entender que esse potencial criativo ele existe dentro de mim, mas eu preciso desenvolvê-lo. Eu preciso buscar meios para desenvolvê-lo. E a terceira grande lição que eu aprendi como narradora de histórias foi que não existe receita, não existe fórmula para contar uma história. Sabe por quê? Porque cada narrador, cada contador, cada contadeira de histórias tem a sua habilidade, o seu jeito de se vestir ou não, de se caracterizar ou não, de se pintar ou não, de gostar mais de determinado gênero textual, de gostar mais de uma música, de um gênero também musical ou não. Então não existe receita. Por isso eu estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência. Não para ensinar vocês a contar história, porque eu tenho certeza que vocês aí do Centro de Educação Infantil Pingo de Gente, eu tenho certeza que vocês todas sabem contar histórias. Todas vocês têm esse potencial criativo como contadeiras de histórias, como narradoras de histórias. Esse ano, no mês de julho, eu escrevi um texto, um pouco sobre isso que eu estou falando para vocês. E eu quero refletir um pouquinho sobre cada trecho do texto com vocês. Eu vou fazer a leitura e vou comentar um pouquinho sobre o que eu escrevi. Eu escrevi esse texto para um boletim de uma escola salesiana nossa. E esse texto foi parar nas mãos dos pais, das famílias, dos educadores também. Depois eu posso compartilhar esse texto com vocês para que vocês possam refletir, por que não, com as famílias, com as mães, com os pais das crianças do Pingo de Gente. E a temática do texto é a importância das histórias no cotidiano das crianças, dos jovens e das famílias. Também dos educadores e educadoras. Se quiser falar ao coração dos homens, há que se contar histórias, porque assim suave e docemente que se despertam consciências.
Quem falou isso foi o La Fontaine, um autor de muitas fábulas infantis. Era uma vez, é desta vez, será para sempre hora de contar uma história. E quando eu digo isso, o projeto é desta vez, que é um projeto no qual eu sou a idealizadora e a narradora artística, ele acredita muito nisso, né? Que nós precisamos cuidar dos dias que se passaram, ou seja, das nossas memórias, das nossas lembranças, os dias que nós estamos vivendo hoje e os dias que nós iremos ainda viver, né? O futuro. Os momentos mais memoráveis da vida são bordados com as linhas invisíveis dos dias e das horas. As lembranças de uma canção de ninar ou de uma brincadeira cantada, de uma história contada por alguém da família, de uma brincadeira ao ar livre, ao som dos passarinhos, de uma festa de aniversário com a presença de muitas pessoas queridas, da receita preferida feita por muitas mãos e saboreada com aqueles que amamos, dos sorrisos compartilhados com os amigos da escola. A arte da escuta e da palavra é costurada ponto a ponto com as linhas invisíveis de cada fase da vida. As linhas do afeto, por meio de um olhar carinhoso, de um abraço que acolhe e de uma palavra que acalenta, de um cheiro e de um sabor que aquecem e alimentam a alma. Os desenhos das histórias são tecidos suavemente em nossas memórias. Então, esses dois trechos que eu acabei de ler para vocês, eles trazem aqui uma reflexão muito importante de nós valorizarmos todos os momentos vivenciados em família, entre amigos, desde a infância até, no caso, a fase que nós nos encontramos, né? E aí ele traz um pouquinho dessas memórias em momentos bem especiais, né? Celebrativos, principalmente quando a gente celebra a nossa vida, a vida de alguém da família, quando a gente compartilha um momento bem especial com alguém que nós amamos. Bom, continuando então a leitura e a nossa reflexão. O véu das reminiscências, e aí essa palavra é bem especial para mim, eu guardo essa palavra com muito carinho no meu coração, porque a palavra reminiscência significa o quê? Lembranças, né? São aquelas lembranças que eu guardo com mais cuidado nas minhas memórias. Veste nossos dias de histórias que fortalecem os vínculos e os laços entre as pessoas. Então as nossas lembranças fortalecem esses laços, laços de amizade, de amor, de carinho, de respeito. Crianças, jovens, familiares e educadores se unem de mãos dadas em uma grande roda invisível aos olhos, mas visível ao coração, quando contam, recontam, cantam e se encantam com as fabulosas histórias que estão pintadas nesta grande colcha de retalhos. Muitas delas estão registradas em lugares muito especiais. E aí eu quero que, quando eu for falando desses lugares especiais, que as nossas histórias, as histórias de vocês estão registradas, eu quero que vocês lembrem, pensem, se vocês têm esses lugares registrados, se existem esses lugares na vida de vocês. Então, onde nós registramos as nossas histórias, né? É importante a gente entender que contar história é também cuidar da nossa própria história. Para eu contar a história, aprender a contar a história para a criança de maneira que eu envolva, que eu encante, que a criança realmente sente ali, escute, preste atenção na história, eu preciso cuidar primeiro da minha história como pessoa, como educadora que brinca, que respeita a infância, que respeita o potencial infantil. Então, o primeiro lugar que nós guardamos as nossas histórias, nos álbuns de fotografia, que podem ser impressas ou digitais, né? Hoje nós temos a possibilidade de guardar essas fotos de maneira digital, mas também eu pergunto para vocês, vocês têm álbum de fotos, de fotografias impressas na casa de vocês? Vocês têm alguma recordação da infância ou da família que tem esses registros da história de vida e da história da família de vocês?
Também nos diários de bordo. Sabe aqueles diários que a gente escrevia quando a gente era mais jovem? Ou aqueles diários, aqueles cadernos de recordação ou de segredos que você escrevia? Ou você tem algum diário digital também, algum blog, alguma página de rede social que você registra ali o seu dia a dia? Aí, se ele for impresso, escrito, se ele tem letras, rabiscos, papéis coloridos, colecionados durante as viagens em família, os passeios, vocês têm o costume de registrar os passeios de vocês? E também, quando vocês estavam na escola, vocês tinham esse hábito de também registrar os passeios? Vocês têm essa recordação? Se não tiver registrado no papel, vocês têm na memória de vocês? Também nas memórias guardadas, nos objetos que contam fatos, vitórias e desafios superados pelos nossos familiares. Aqueles objetos que nós não doamos, não damos, não vendemos, não trocamos. São objetos preciosos que quando eu olho para aquele objeto eu conto uma história. Eu sei da onde aquele objeto veio, quem me presenteou com aquele objeto, ou se eu adquiri aquele objeto em determinado momento da minha vida. Nos livros escritos há muito tempo, guardados nas estantes, nos armários, nas bibliotecas e também nos que ainda estão nascendo, nas ideias dos nossos escritores, das editoras, das livrarias, nos cadernos de receitas das nossas avós ou dos mestres cucas das nossas famílias. Será que tem alguém na sua família que cozinha bem? Você cozinha bem? Você tem o hábito de preparar um prato para alguém da sua família? Para finalizar o nosso encontro reflexivo sobre narração de histórias, eu quero deixar o meu agradecimento especial pela participação da Semana de Estudo Parada Pedagógica Especial. Eu quero agradecer o carinho e o convite da gestora Rose. Rose, muito obrigada, gratidão por ter me convidado para compartilhar um pouquinho do que eu sei, do que eu vivencio, do que eu amo, que é a narração de histórias. Agradecimentos especiais também a todas as crianças, bebês e educadoras do Centro de Educação Infantil Pingo de Gente, a diretora Rosana, as coordenadoras Juliana e Lília, as professoras dedicadas e talentosas Daniele, Fabiana, Edivânia, Aline, Vera, Maria Claudenice, Rosângela, Silmara, Ana Caroline, Ângela, Maria e Francisca. Se eu esqueci o nome de alguém, eu peço desculpas, mas eu também agradeço a sua presença aqui comigo hoje. Eu também apreciei com muito carinho, com muita atenção, alguns trabalhos, alguns registros que a Rose compartilhou comigo. Primeiro, um portfólio belíssimo, cheio de registros fotográficos, e ali conta, esse portfólio conta um pouco a história de vocês aí do Pingo de Gente. Eu destaco o trabalho por projeto Show Coronavírus, a nossa horta, o primeiro dia da família, drive-thru da alegria, quanto capricho, como vocês são acolhedoras. Projeto Todas as Cores do Mundo em Você, projeto Quem Canta Encanta, reunião de responsável, cuidado com as devolutivas do ensino remoto e atividades impressas. Eu observei ali que vocês realmente respeitam a potência criativa de cada criança aí do Pingo de Gente. Também apreciei a listagem de livros pedagógico-infantis que vocês têm aí. E aí a Rose, inclusive, compartilhou comigo alguns livros que vocês trazem aí na biblioteca de vocês, que realmente são livros fabulosos e, assim, referências, na literatura infantil, com autores e autoras de referência. Eu fiquei muito admirada, inclusive falei, nossa, que riqueza, valorizem, cuidem bem desses livros, para que a gente chegue a realmente trabalhar, a contar a história desses livros. Então, eu convido para que vocês realmente reflitam sobre a história de vida e a história de como vocês são como educadoras. Eu deixo aqui então meu abraço afetuoso
Eu espero que eu tenha contribuído para esse momento de formação. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, auxiliado vocês a refletirem um pouquinho. Eu gostaria, depois de receber, então, né, essa devolutiva, que vocês compartilhassem um pouquinho comigo os registros de vocês. Eu espero que num próximo encontro nós possamos nos encontrar pessoalmente. Combinado? Um grande abraço do Projeto É Desta Vez. Um grande abraço da Meili Moane e muito obrigada. Gratidão. Há um vilarejo ali, onde areja um tempo bom na varanda. Vem descansar, ver o horizonte, deitar no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas vão flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. Esta canção tem um verdadeiro amor para quando você for. É desta vez, em um lugar muito longe, que poderia ser aqui, num tempo muito distante, que poderia ser agora, existia um vilarejo chamado Vilarejo da Salesianidade. Este lugar era muito colorido, com casas coloridas, jardins floridos, e de tempos em tempos este lugar recebia visitantes que queriam descobrir por que as pessoas daquele lugar eram tão felizes. Certa feita, vinha chegando um visitante. Quem recebia os visitantes no vilarejo da Salesianidade era um senhor e o seu neto. Olá, meu amigo, que bom que você veio para o nosso vilarejo da Salesianidade. Entre, descanse, tome uma xícara de café. O visitante então aceitou aquela acolhida tão calorosa, tão simpática, e passou a semana toda para conhecer o vilarejo da Salesianidade. No último dia, antes de ir embora, o Senhor perguntou para o visitante: e então, meu amigo, gostou de conhecer o nosso vilarejo da Salesianidade? O visitante olhou bem para aquele senhor, com o neto ali ao lado, e respondeu: sabe, eu não gostei muito não, porque aqui o chão é de terra. Quando o vento assopra, a areia gruda no rosto da gente. Aqui também, sabe, as crianças brincam de roda, com os pés no chão. Ah, não gostei muito não, viu? Aqui também tem, sabe, um centro de educação infantil chamado Pingo de Gente. Ai, as professoras desse centro de educação infantil Pingo de Gente, elas são muito criativas, muito inovadoras. Elas respeitam o potencial criativo de cada criança. Onde já se viu uma coisa dessas? Elas contam histórias para as crianças. Pois é. As mães aqui, sabe, desse vilarejo, elas lavam as roupas, sabe aonde? Na beira dos rios. E depois colocam aquela bacia de roupa na cabeça e voltam para casa cantando. Ah, não gostei não. Olha, agradeço muito a acolhida, mas aqui eu não volto mais. O Senhor olhou bem para aquele visitante e respondeu: naturalmente, naturalmente. Passou-se uma semana e, de repente, vinha vindo outro visitante. O Senhor ali ao lado do neto, recebendo e acolhendo aquele visitante. Olá, meu amigo, que bom que você veio. Venha, chegue. Tome uma xícara de café, descanse. O visitante aceitou aquela acolhida tão calorosa e passou uma semana para conhecer o vilarejo da Salesianidade. No último dia, antes de ir embora, o Senhor perguntou para o visitante: então, meu amigo, gostou de conhecer o nosso vilarejo da Salesianidade? Ah, eu posso ser bem sincero com o Senhor e com o seu neto? Eu adorei o vilarejo da Salesianidade. Sabe por quê? Aqui
o chão é de terra. Quando o vento assopra, a areia gruda no rosto da gente. Aqui também, sabe, as crianças brincam de roda com os pés no chão. Aqui também tem um centro de educação infantil chamado Pingo de Gente. As professoras desse lugar, elas são criativas, inovadoras, talentosas. Elas contam histórias para as crianças, sim! Aqui também, sabe, as mães desse lugar, elas lavam as roupas na beira do rio. Depois voltam para casa com aquela bacia de roupa em cima da cabeça, cantando, felizes, alegres. O Senhor, então, olhou bem para o visitante e respondeu: naturalmente, naturalmente. O visitante foi embora e o neto ficou ali ao lado do avô, pensando, não aguentou e teve que fazer uma pergunta para, então, descobrir por que o avô respondia a mesma coisa para o visitante que não gostou e para o visitante que gostou do vilarejo da Salesianidade. Então, o avô explicou para o seu neto que ele respondeu a mesma coisa para o visitante que gostou do vilarejo da Salesianidade e para o que não gostou também, naturalmente, porque cada um só enxerga o que traz dentro do seu coração. E louvado e abençoado, este conto está terminado. Há um vilarejo ali, onde areja um tempo bom na varanda. Quem descansar, vê o horizonte deitar no chão, pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas, calmo, frutas em qualquer